Olha, o sistema financeiro global que a gente conhece, aquele que foi montado lá em 1944, nos acordos de Bretton Woods, ele está mudando. E não é uma mudança qualquer não. É uma transformação silenciosa, mas profunda. Sabe, por muito tempo todo mundo partiu do princípio de que esse sistema era estável e, acima de tudo, neutro. Mas hoje essa certeza não existe mais. De Pequim a Moscou, passando por Riad, uma pergunta está ecoando nos corredores do poder: quem é que controla de verdade o sistema financeiro global? E o mais importante, ele ainda é neutro? Para a gente entender para onde o mundo está indo, primeiro a gente precisa entender de onde ele veio. Então vamos dar uma olhada nos pilares que sustentam o sistema atual. Durante décadas, o dólar americano foi, sem dúvida, o centro de tudo. Pense nele como o sol do sistema financeiro. É a moeda que move o comércio, é a principal reserva de valor para os bancos centrais e, claro, é a base da esmagadora maioria das transações. E em volta dele foi construída toda uma infraestrutura que é, em grande parte, dominada pelo Ocidente. E um desses pilares dessa infraestrutura é o tal do sistema SWIFT. E aqui tem um ponto que é crucial entender. O SWIFT não move o dinheiro em si. Pensa nele como se fosse o WhatsApp dos bancos. É um sistema de mensagens que cria uma linguagem comum para eles poderem fechar as transações. E por muito, muito tempo, todo mundo via o SWIFT como uma espécie de encanamento neutro do sistema financeiro. Era só infraestrutura, certo? Pois é, mas essa percepção de neutralidade começou a cair por terra. E tudo mudou num ponto de virada geopolítico bem específico. Foi quando os Estados Unidos e seus aliados congelaram mais de 300 bilhões de dólares das reservas do Banco Central Russo. Com essa atitude, um sinal foi enviado. E foi um sinal alto e claro para o resto do mundo. E qual foi o sinal? Foi de que a infraestrutura financeira não é só sobre economia. Ela pode ser, e de fato será, usada como uma ferramenta, uma arma geopolítica. Isso não quer dizer que o sistema quebrou, não é isso, mas mostra que a tal da neutralidade, na verdade, tem suas condições. E claro, isso acendeu um alerta global, principalmente fora do eixo ocidental. É o que o mercado chama de risco de contraparte, que é basicamente o risco de você depender de um sistema que a qualquer momento pode ser limitado por uma decisão política de outros países. Exatamente esse medo que está fazendo todo mundo correr atrás de alternativas. E essa busca por alternativas está acontecendo em 3 frentes principais. Vamos ver agora que alternativas são essas que estão sendo construídas? A primeira frente é a dos sistemas de pagamento. A China, por exemplo, veio e desenvolveu o CIPS, que é um sistema para fazer transações internacionais usando a moeda deles, o Yuan. Claro, ele ainda é bem pequeno se a gente comparar com o gigante que é o SWIFT, mas a relevância dele está crescendo na mesma velocidade do comércio chinês. E a regra aqui é bem clara. Para onde o comércio vai, a infraestrutura financeira vai atrás. A segunda frente é da tecnologia. Olha, bancos centrais no mundo inteiro estão testando as famosas moedas digitais de Banco Central, as CBDCs. E um dos projetos que está mais na frente é o mBridge, que une China, Emirados Árabes, Tailândia e Hong Kong. O objetivo aqui é muito, muito claro: criar um novo caminho para fazer pagamentos de forma direta, mais rápida e, o ponto crucial, com menos intermediários ocidentais no meio do caminho. E a terceira frente, que talvez seja a mais simbólica de todas, é o comércio de commodities. O sistema do petrodólar, aquele que por décadas garantiu uma demanda global pela moeda americana, ele ainda está de pé. Mas a gente já começa a ver algumas rachaduras. Acordos gigantescos como os da China com a Arábia Saudita, por exemplo, já estão sendo negociados em outras moedas. Não é uma substituição completa, ainda, mas é uma diversificação, lenta e constante. E tudo isso nos leva a uma pergunta que não quer calar. O que essas mudanças todas significam para o centro do sistema atual? É isso que a gente chama de o dilema americano. Por décadas, os Estados Unidos se beneficiaram do que um antigo ministro da Fazenda da França chamou de privilégio exorbitante. O que é isso? É a demanda global e constante por dólares, que tornava ridiculamente fácil para o país financiar sua dívida e seus déficits. Basicamente, o mundo financiava os Estados Unidos. Só que essa dívida, ela atingiu um nível que é astronômico. Hoje, já passa dos 34 trilhões de dólares. É um número difícil até de imaginar. E a conta, ela não para de subir. Ok, o dólar ainda é, de longe, a principal moeda de reserva do mundo. Ele responde por mais da metade de tudo. Mas, embora os países ainda comprem títulos do Tesouro Americano, essa demanda está ficando mais volátil. Ela não sumiu, não é isso? Mas o perfil de quem está comprando está mudando.
E isso torna o trabalho do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, um verdadeiro quebra-cabeça. Pensa bem, se eles sobem os juros, eles combatem a inflação, mas arriscam uma recessão feia. Se eles cortam os juros, estimulam a economia, mas a inflação pode voltar com força total. No mundo onde o status do dólar está em jogo, esse equilíbrio fica cada vez mais delicado, mais perigoso. Isso tudo nos leva à pergunta de $1 milhão para quem está observando esse cenário, né? Diante de toda essa complexidade, como é que a gente se prepara? Primeiro, uma coisa precisa ficar muito clara. A transição para um sistema mais multipolar não vai ser tranquila. A gente pode esperar mais volatilidade, mais incerteza e mudanças bem bruscas nos fluxos de capital. Ninguém aqui está falando de um colapso do dia para a noite. A questão é que o ambiente ficou estruturalmente mais complexo e menos previsível. Nesse cenário, 3 estratégias se tornam essenciais. A primeira, diversificação, para reduzir a dependência de uma única moeda. A segunda, a busca por ativos neutros. E a terceira, um foco em ativos reais. Vamos detalhar um pouco mais. O que são ativos neutros? São aqueles que não são a dívida ou a promessa de ninguém. É por isso que os bancos centrais do mundo inteiro estão voltando a comprar ouro. O ouro não tem risco de contraparte. E nesse mesmo debate, o Bitcoin aparece como uma tese de alternativa digital, cujo valor está justamente na sua natureza descentralizada, fora do controle de um único governo. E por último, os ativos reais. Em tempos de incerteza no sistema financeiro, o capital costuma procurar coisas tangíveis, coisas ligadas à economia de verdade. Energia, agricultura, metais industriais. É fundamental entender o seguinte: a desdolarização não é um evento com data e hora marcada. É um processo lento, gradual, que está acontecendo bem na nossa frente. O dólar não vai acabar amanhã, mas o mundo que gira em torno dele já não é mais o mesmo. E nesse mundo que está mais fragmentado, mais multipolar, a capacidade de se adaptar talvez seja o maior diferencial de todos. O que deixa uma última pergunta no ar, para a gente refletir. Hoje, qual seria o porto mais seguro para se guardar valor?